Olá, bem-vindo ao MVA, Microsoft Virtual Academy, módulo 5, definição da aparência. Como você já sabe, meu nome é Rafael Santos, eu vou acompanhar vocês durante a execução desse módulo 5. Vamos lá. Nesse módulo 5, nós vamos falar sobre a aparência no Project Online, né? O que vem a ser a aparência? Quando a gente fala sobre a definição da aparência, qual é o sentido que nós estamos querendo dar a isso? Aparência é a maneira pela qual os usuários do Project Online irão visualizar e obter as informações a respeito dos dados que estão disponíveis, de acordo com os perfis de acesso e suas necessidades, né? Então, se eu tiver usuários dentro da ferramenta que forem gerentes de projeto, é muito provável que eles vão acessar com bastante frequência a central de projetos, que é o local onde nós disponibilizamos todas as visões, né, de portfólio, de projetos e de programas. Se eu for um membro de equipe, por exemplo, é muito provável que eu utilize muito a área de tarefas, o painel de tarefas. Então, para cada perfil, eu posso customizar visualizações que me garantam, né, a possibilidade de trabalhar de maneira mais rápida, de trabalhar de maneira mais intuitiva, com visões que me permitam apresentar para os usuários as informações que estão disponíveis na plataforma, né, e que são relevantes para a empresa. Tá? Então, quando a gente fala de visualização e de aparência no Project Online, basicamente nós estamos falando sobre como configurar a parte visual da ferramenta para auxiliar os usuários a obterem informações de maneira mais rápida e para que eles possam também obter informações de maneira mais intuitiva. Quando a gente fala de aparência, né, estamos falando de, primeiro, modos de exibição, então é isso que eu tinha comentado anteriormente, todas as partes relacionadas a como os usuários visualizam os dados, formatos de agrupamento, formato de gráfico de Gantt e também início rápido. Nós vamos passar por cada um deles para ficar mais claro como cada um desses itens pode ser trabalhado de maneira diferente no contexto do Project Online. Então, primeiro, vamos começar com o formato de agrupamento. Tá? Bom, formato de agrupamento, basicamente, ele define a cor da célula, a cor da fonte e o estilo da fonte que serão utilizados para agrupar informações no Project Online. Então, para exemplificar, vamos supor que eu tenho lá a central de projetos e na minha central de projetos eu tenho que definir, eu queira definir que os projetos vão ser agrupados por proprietário. Então, eu vou ter os projetos do Rafael, os projetos do Renato, os projetos do João e os projetos da Flávia, por exemplo. Então, quando eu falo que eu vou agrupar os projetos, eu preciso definir no formato de agrupamento para os níveis de agrupamento que eu tenha, quais são as cores de célula, as cores de fonte, o estilo que eu quero aplicar. Então, aqui eu tenho um exemplo visual, né, do padrão do Project Online, né, que é a planilha de horas ou o modo de exibição, e aí você tem ali, se eu tiver um agrupamento por um nível, por exemplo, ou seja, estou falando aqui de proprietário, como eu havia dito, né, então eu posso definir que o primeiro nível vai ser amarelo claro, por exemplo. Se eu tiver um segundo nível, ou seja, vamos supor que eu queira agrupar por proprietário e por status do projeto. Então, quando eu visualizar os projetos do Rafael, eu quero um subgrupo que me diga, que agrupe as informações dos projetos por status, né? O que está em andamento, o que está cancelado, o que está concluído, por exemplo. Tá? E aí, se eu tiver mais níveis, né, 3 e 4, eu posso definir quais são as cores que eu desejo aplicar em cada um desses níveis. Tá? Bom, o segundo item que a gente vai trabalhar dentro dessa parte de aparência são os formatos de gráfico de Gantt. Tá? O formato de gráfico de Gantt, basicamente, ele trata de como as barras vão ser apresentadas para os usuários nos diferentes modos de exibição. Então, por exemplo, voltando à central de projetos. Se eu tenho a central de projetos, lá vai aparecer todos os projetos da minha companhia ou alguns projetos que eu tenha permissões de visualizar, né, de acordo com as normas de segurança que eu defini. Então lá eu vou ter toda a lista dos meus projetos, o agrupamento que vai ser feito para ele, e normalmente à direita nós temos um divisor onde eu vou mostrar o gráfico de Gantt. E aí ele vai mostrar para mim as barras que vão basicamente me dar a dimensão de como o meu projeto vai acontecer ao longo do tempo, né? Então, através dos formatos de gráfico de Gantt, eu posso, eventualmente, determinar como eu quero que essas barras sejam exibidas. Então, aqui eu tenho um exemplo de um nome de barra, né, que é chamada de personal Gantt.
E aí você tem lá, bom, para tarefas eu tenho a forma da barra, a cor da barra, o padrão, a forma inicial, a cor inicial, e aí eu tenho o exemplo de como ela seria apresentada no gráfico de Gantt. Então isso eu posso também modificar, caso minha empresa tenha alguma necessidade especial, né? Eu posso definir que as cores de barra vão ser diferentes de acordo com o que ficar definido dentro da minha companhia, de acordo com a regra de negócio que a gente definir, tá? O terceiro item são os modos de exibição. Aqui é onde a gente tem aí um tempo maior, né? É onde a gente vai dedicar um tempo maior. Os modos de exibição, como eu havia dito, eles são compostos, né, de um conjunto de colunas, um conjunto de formatos de gráfico de Gantt e formato de agrupamento. E aí, assim, para diferentes sessões que a gente tiver no Project Online, eu vou ter o modo de exibição. Então, eu tenho, por exemplo, exibições de cronograma, exibições de central de recurso, exibições de criador de equipe, exibições de atribuições, exibições de central de recursos, central de projetos. Então, eu tenho diferentes itens de exibição dentro do meu Project Online, diferentes áreas, diferentes categorias, e eu posso criar modos de exibição personalizados para cada uma das áreas que eu tiver, para cada das categorias que eu tiver, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um modo de exibição que é associado, nesse exemplo, à central de projetos. E aí a gente pode ver, né? Eu tenho projetos em fase de iniciação, em fase de seleção, planejamento, execução e encerramento, ou seja, eu estou usando aqui um agrupamento por status. Tem as colunas, né, que estão disponíveis, então nesse caso eu tenho o nome do projeto, prazo, custo, trabalho, enfim. E do lado direito eu tenho os formatos de gráfico de Gantt. Então aqui a gente tem uma representação visual muito clara da organização de formato de agrupamento, formato de gráfico de Gantt e o próprio modo de exibição que disponibiliza as colunas que vão estar disponíveis para os usuários, tá? Tá? Então aqui, só para a gente poder passar rapidinho pelos tipos, né? Eu tenho vários tipos de modos de exibição. Então eles podem ser aplicados a projeto, pode ser aplicado a central de projeto. Aqui depois a gente vai ver, mas é importante não confundir, né? O nome projeto que é dado pela Microsoft, ele na verdade se refere ao cronograma, tá? Então, quando eu falo de projeto, de fato o que eu estou vendo são as tarefas do meu cronograma. Se eu quiser ter uma visão do meu portfólio de projetos, ou do meu conjunto de programas, ou do meu conjunto de portfólios, então a visão, a categoria a qual estou me referindo é a central de projetos. Aí a gente tem atribuições de recurso, central de recurso, meu trabalho, tarefas de equipe, criador de equipe, enfim, são são vários modos de exibição que estão disponíveis, né, para que eu, como usuário, possa definir como eu desejo que essa informação seja trabalhada, ok? Bom, por fim, o último componente aí da aparência dentro do Project Online é o início rápido. O início rápido é a barra lateral esquerda que aparece, que é apresentada, né, para os usuários quando eles efetuam login no Project Online. É importante lembrar que alguns usuários têm um nível de permissão maior do que outros, então eu posso ter, por exemplo, administradores, visualizadores de portfólio, eu posso ter membros de equipe, eu posso ter gerentes de projeto. Então, de acordo com a permissão que cada usuário tenha, ele vai ter mais ou menos visualização, tá? E aí a gente tem aqui um exemplo, né, onde eu tenho o meu início rápido com projetos, aprovações, tarefas, recursos, estratégia. Então eu posso definir o que está disponível ou não, né? Se eu, por exemplo, se a minha empresa não está utilizando ainda o módulo de estratégia, eu posso eventualmente desconsiderar essa opção do módulo de estratégia, por exemplo, né? E quando eu falo desconsiderar, eu posso simplesmente desabilitar a visualização desse item dentro do início rápido. É claro que se o item estiver disponível, a sua visualização não vai ser concedida a todos os usuários, vai ser concedida de acordo com os perfis que cada usuário possuem dentro da ferramenta. Ok? Então a gente vai dar uma olhada nisso daí também quando a gente for agora para o nosso hands-on. Então a gente vai fazer um hands-on. Vamos trabalhar um pouquinho em relação à configuração da aparência do Project Online. Então, vamos para lá.
Bom, então para a gente poder fazer aqui o trabalho na aparência, uma vez logado no Project Online, vou clicar na Rodana e vou vir aqui em configurações do PWA. Cheguei em configurações do PWA, assim que carregar a página, aqui do lado esquerdo nós temos uma seção que é dedicada exclusivamente à aparência, tá? Então é nessa seção que nós vamos trabalhar. Bom, para que a gente possa entender um pouco mais de como é o esquema de funcionamento, ao invés de começar pela gestão do modo de exibição, eu vou começar aqui pelos formatos de agrupamento, tá? Então, quando eu clico em formatos de agrupamento, eu vou ter todos os formatos de agrupamento com as respectivas cores que estão sendo aplicadas no contexto do Project Online. Tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um nível de agrupamento chamado planilha de horas, no qual o nível 1 apresenta a cor como amarelo claro, a cor da célula, né? A cor da fonte seria preto e o estilo da fonte seria negrito. Daí o nível 2, azul céu, o nível 3, verde claro e o nível 4, lavanda. Se a minha empresa pretende alterar a maneira como essa apresentação é realizada, os níveis de agrupamento são apresentados para os usuários, então eu posso alterar um dos níveis de agrupamento existentes aqui, né, planilha de horas ou modo de exibição, mas eu recomendo que a gente faça isso no modo de exibição aqui para baixo, por exemplo, o agrupamento 9. E por quê? Porque às vezes eu posso trocar, quero ver o resultado, quero ver se ficou legal. Então, eu prefiro trocar um modo de agrupamento que não é usado de uma maneira geral pelo project, porque aí eu consigo trocar esse modo de agrupamento, definir o padrão que eu quero para cada nível, né? Experimentar no Project Online e aí ao experimentar eu vou saber se aquilo ali vai condizer com a realidade, com o que a minha empresa quer ou não, ao invés de trocar um modo de agrupamento padrão aqui, por exemplo, como planilha de horas que é usado em muitas visões, ele é utilizado em muitos modos de exibição. Isso é só para evitar que enquanto você está fazendo os testes, está fazendo essas alterações, algum gerente de projeto acesse e tome um susto com uma nova visualização que ele não estava esperando, né? Então é interessante trocar um que não é usado, como por exemplo o agrupamento 9, e aí, ao fazer isso, depois basta que eu volte até o Project Online e aplique, crie uma nova visualização que use esse modo de exibição, esse modo de agrupamento. Tá? Então aqui, por exemplo, para trocar é muito simples, né? Eu venho aqui no nível de agrupamento e eu posso definir, olha, o agrupamento 9 vai usar uma cor aqui, por exemplo, azul, tá? E a cor da fonte eu quero definir que vai ser, por exemplo, amarelo. Então é mais ou menos assim que ele vai ficar, tá? Se eu tivesse um primeiro nível de agrupamento como aquele exemplo que eu dei de, eu quero agrupar pelo gerente de projeto, por exemplo, pelo proprietário, então ele apareceria todos os projetos do Rafael, por exemplo, e o agrupamento do Rafael nível 1 seria esse daqui. Aí eu posso chegar no nível 2 e falar, olha, o nível 2 eu quero esse cinza com a cor, por exemplo, com a cor, por exemplo, amarelo claro, tá? E aí eu posso definir aqui como vai ser o meu modo de agrupamento, né? Depois eu vou falar que eu quero, por exemplo, verde. Não, verde já tem, né? Então vamos trocar aqui para, pode ser turquesa com a cor amarela também, por exemplo, tá? Aí amarela não fica muito bom, então vou voltar para o preto. Mas é só isso, tá? Que é muito simples o trabalho que a gente faz no nível de agrupamento, só para a gente poder, de fato, definir como eu quero utilizar essas cores na minha central de projetos, tá? Então, vou clicar em salvar e depois eu vou poder usar esse modo de agrupamento em algum modo de exibição, tá? A segunda opção que nós temos são os formatos do gráfico de Gantt, dentro do contexto da aparência, né? Então, se eu vier aqui por formato do gráfico de Gantt, eu vou visualizar todos os formatos existentes e como as barras de Gantt serão apresentadas de acordo com esses formatos, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um formato chamado Personal Gantt, né? E ele diz para mim o seguinte, olha, quando for uma tarefa padrão, a forma da barra vai ser essa daqui, a cor vai ser azul, o padrão da barra também vai ser azul, ela tem uma forma inicial ou não, ela tem uma cor final ou não, ela tem um símbolo e a cor final. Tá? Então, por exemplo, se eu falar, olha, aqui na empresa a gente não usa o azul claro, a gente normalmente usa o verde. Então, ao trocar o verde,
dessa maneira, a minha barra seria apresentada para todos os usuários no contexto do Project Online. Tá? Então é basicamente assim que funciona. Se a gente for olhar, se eu navegar aqui para baixo, eu vou ver que eu tenho várias barras, vários modelos, tá? E assim, às vezes parece que é tudo igual, mas se você avançar um pouquinho mais, ele vai mostrando, ó, Gantt de aprovação, como que era a tarefa no momento anterior, qual que era a tarefa, resumo no momento anterior, como é que era quando a tarefa era crítica, como é que a tarefa vai andando agora, né, no normal. Então ele vai mostrando todos os exemplos, né? Tarefa crítica vai ser exibida desse jeito, o progresso novo vai ser exibido desse jeito. Então, por exemplo, esse Gantt aqui, que é o Approvals, é o que compara quando um usuário envia uma atualização, ele mostra como a visualização da tarefa era antes da atualização do recurso e como ela vai ser depois. Então, se eu tiver alguma discrepância entre as informações, entre os valores, é aqui que eu vou poder identificar essa observação, aqui que eu vou poder fazer essa observação. Daí eu tenho o Gantt de chart para o Project Center. Então, a gente vê que o Project Center, por exemplo, por padrão, ele só exibe o resumo do projeto e o andamento do resumo do projeto, né? Então, você tem vários modos aqui que podem ser utilizados, como vários formatos, né, na verdade, de gráfico de Gantt, que podem ser utilizados, que você pode usar para construir as informações que são necessárias no contexto do Project Online na sua empresa, tá? Então, aqui é uma questão mais de definir aí o que a empresa quer usar, se existe alguma coisa que seja diferente do padrão do project, né, que esteja em vigor na companhia. E se esse for o caso, definir aqui quais são as configurações que têm que ser aplicadas de acordo com as configurações que têm que ser aplicadas de acordo com a governança, né, de acordo com o processo que é estabelecido na sua companhia. Ok? Aqui eu não vou mudar nada porque eu pretendo manter padrão, então eu vou cancelar. Bom, e por último, nós temos aqui os modos de exibição, tá? Então, o modo de exibição é bem interessante, porque quando eu clico no modo de exibição, eu tenho várias categorias, tá? Como eu havia dito, né, eu tenho aqui a categoria projeto, mas se eu fechar, eu tenho outras categorias embaixo. Então, eu tenho central de projetos, eu tenho categoria de atribuição do recurso, eu tenho a categoria de central de recurso. São vários itens que são exibidos para os usuários em diferentes locais, em diferentes posições do Project Online, em diferentes telas do Project Online, se assim podemos dizer, né? Que ajudam o usuário a entender uma informação importante da ferramenta, tá? Então, aqui eu poderia criar visões personalizadas para esses usuários de acordo com as minhas necessidades. Eu poderia criar diversas visualizações personalizadas, diversos modos de exibição personalizados para ajudar as pessoas a entenderem o projeto de maneira mais adequada. Tá? Aqui para o nosso hands-on, nós vamos criar uma visualização que vai estar aqui associada à central de projetos. Então, quando eu digo associada à central de projetos, se eu clicar na central de projetos, vou voltar aqui um pouquinho, tá? Então, se eu clicar na central de projetos para visualizar quais são os projetos que eu tenho na minha companhia, ao clicar aqui no menu, no ribbon, né, eu vou ter as visualizações, elas vão estar disponíveis aqui. Então, por padrão, quais são as visualizações disponíveis no sistema? Custo, valor agregado, resumo, rastreamento e trabalho. Tá? Se eu quiser criar uma visualização personalizada que seja diferente disso, que utilize uma outra característica, então é aqui que eu posso fazer. Tá? Então, eu vou vir aqui em configurações do PWA. E ao vir em configurações do PWA, vamos voltar aqui em gerenciar modos de exibição. Ao voltar em gerenciar modos de exibição, eu vou colapsar, né, o projeto. Vou vir aqui e vou clicar em novo modo de exibição. Tá? Percebam uma coisa, se eu tiver clicado em algum modo de exibição da central de projetos, ao clicar em novo, o Project Online já me apresenta automaticamente o tipo de modo de exibição associado à central de projetos, que era o local onde havia clicado posteriormente. Tá? Se eu cancelar aqui, vamos fazer uma experiência. Bom, agora eu não estou necessariamente com nenhuma área selecionada, com nenhuma categoria selecionada. Eu vou simplesmente clicar em novo modo de exibição.
Ao clicar em novo modo de exibição, ó, ele já me apresenta aqui como padrão projeto. Então, toma cuidado com isso, você deve tomar cuidado com isso, porque muitas vezes eu quero fazer, por exemplo, um modo de exibição que está associado à central de projetos, mas eu não necessariamente cliquei na central de projetos. Quando eu navego até aqui, quando eu clico em criar, ele mostra para mim que o tipo de modo de exibição é projeto, tá? E muitas vezes, de maneira até errada, né, ou por engano, as pessoas pensam que projeto está associado de fato à central de projetos. Mas, como eu havia dito, o projeto está associado ao cronograma, tá? Então a gente tem que tomar cuidado para não tentar fazer aqui. E por que eu estou falando isso? Porque os campos que aparecem aqui embaixo são apresentados no contexto do tipo de modo de exibição que eu tenha definido aqui em cima. Então eu vou trocar aqui, ao invés de projeto, para central de projetos, ok? O nome, eu vou colocar aqui um sinal de sustenido, né? O famoso hashtag, para facilitar a nossa identificação, tá? Então eu vou colocar aqui resumo do portfólio. Eu vou chamar essa visão de resumo de portfólio. E na descrição eu vou dizer este, opa, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa. Vamos lá. Resumo do portfólio. E na descrição vou colocar exibe o resumo do portfólio de projetos da companhia. Ok? Acho que aqui ele está esperando que eu tenha um acento, né? Mas acho que não existe mais o acento na nossa língua, na convenção ortográfica. Mas, de qualquer maneira, vamos manter aqui. Bom, quando eu tenho aqui, a partir do momento que eu coloco a descrição, então do lado esquerdo eu vou ter os campos disponíveis e do lado direito eu vou ter os campos exibidos, tá? Percebam que o campo nome do projeto não pode ser removido dessa visão, tá? Então, independente de onde eu esteja verificando isso, eu obrigatoriamente tenho que exibir o nome do projeto, tá? O que acontece é, eu posso definir o nome do campo, o campo que eu vou usar, qual é a largura que eu vou aplicar a ele e também o rótulo personalizado, ou seja, o label que vai ser apresentado para o campo. Se eu tiver um campo que tem um nome muito grande e de repente eu quero resumir esse campo, o nome desse campo, para ficar mais fácil, para ficar mais amigável para o usuário, eu posso então utilizar aqui o rótulo personalizado para reduzir o nome, tá? Então aqui eu tenho o nome do projeto, eu não vou manter, desculpa, 100 pixels de largura, eu vou aumentar um pouco mais, eu vou colocar aqui para 400, porque vamos imaginar que os projetos na minha empresa possuem um nome grande, tá? Então, o nome do projeto vai ter uma largura de 400. O início e o término eu vou manter, mas agora eu gostaria de incluir aqui o percentual concluído, e o percentual concluído eu quero que ele fique aqui antes do nome, entre o nome e o início. Então, eu posso usar aqui para cima para mover o campo, tá? Vamos imaginar que eu precise da duração. A duração não necessariamente precisa ser uma largura de 100 pixels, então eu vou colocar, por exemplo, 80 pixels. Tá? Vamos imaginar que eu preciso também saber qual é o custo, tá? E aí eu talvez precise aumentar aqui um pouco a largura do custo, porque meus projetos eventualmente podem ter valores muito grandes, né, que cheguem na casa de milhões. Vamos imaginar que eu também preciso saber qual que é o trabalho que está esperado para o projeto, né? Qual é o trabalho esperado para esse projeto, tá? E eu preciso saber, por exemplo, o proprietário. Quem é o proprietário? O proprietário vai depender de como você configurou o Project Online ou como o Active Directory na sua empresa está preparado para receber os usuários, né? Então, se os nomes dos usuários forem muito grandes, eu recomendo também ficar atento aqui na largura do campo, tá? Então, eu vou trocar aqui a largura, por exemplo, de 100 para 200. Vamos imaginar aqui que 200 talvez seja suficiente, tá? Por fim, eu quero também colocar um outro campo aqui, que é a data da última publicação. Então, eu vou navegar até aqui embaixo e vou colocar a última publicação, tá? A última publicação, talvez fique muito grande esse nome, então eu posso fazer a utilização do rótulo personalizado para diminuir um pouco. Então, aqui eu vou colocar última, só o ULT publicação.
ok? Para ficar mais fácil, tá bom? Bom, vamos imaginar que esses são os campos que eu preciso. Então, agora eu vou descer um pouquinho para definir informações adicionais. Então, ele vai me perguntar, olha, qual que é o formato de gráfico de Gantt que você deseja aplicar para essa visualização? Caso eu tenha modificado das visualizações de Gantt existentes, eu posso escolher aqui e definir aquela que eu modifiquei para atender a minha necessidade, tá? Nesse caso, como eu não fiz nenhuma mudança no modo de exibição, então eu vou manter esse próprio modo de exibição aqui. Depois você tem deslocamento à esquerda, tá? Deslocamento à esquerda, basicamente, está se referindo àquela barrinha divisória que a gente tem entre a tabela de informações, entre o modo de exibição e a exibição do gráfico de Gantt, tá? Então, quanto maior for o deslocamento da barra divisória à esquerda, mais ênfase você vai dar para a tabela em relação ao próprio gráfico de Gantt, tá? Então, aqui eu quero dar um pouquinho de ênfase para a minha tabela, eu vou colocar aqui um deslocamento de 900 pixels, ao invés do padrão, que são 400, tá? Depois ele me pergunta se eu quero fazer algum tipo de filtro com relação aos modos de exibição, tá? Desculpa, ao nível da estrutura de tópicos. Isso aqui para tarefa funciona muito bem, né? Se eu estiver criando um modo de exibição que seja associado à tarefa, o que eu posso fazer? Eu posso criar um modo de exibição onde eu visualize, por exemplo, só as tarefas de resumo do nível 1. Então, às vezes, você tem cronogramas muito grandes, cronogramas muito extensos, e você quer ter uma visão de alto nível do cronograma, né? Você não quer descer ali no detalhe e ver todos os níveis. Então, de repente, num cenário como esse, se eu estivesse criando uma visualização, um modo de exibição que fosse associado à tarefa, eu poderia definir isso por aqui, tá? Bom, depois eu tenho o formato de agrupamento. A gente tinha mudado lá o formato de agrupamento 9, eu vou trocar aqui então para a gente poder visualizar dentro daquelas cores azuis que eu tinha selecionado, né? Então, ao invés de manter a planilha de horas, eu vou fazer isso. E aqui são os agrupamentos que eu posso aplicar. Então, por exemplo, as opções de agrupamento que eu vou ter sempre vão estar relacionadas aos campos que eu selecionei aqui em cima, tá? Então, por exemplo, eu selecionei o nome do projeto, o percentual concluído, início, duração, término, proprietário, última publicação. Então, aqui, os campos que eu vou ter condições de agrupar são exatamente os campos que estão presentes na visualização. Se você precisa visualizar, por exemplo, o status, se você precisa visualizar o agrupamento por status do projeto, ou por tipo de projeto, ou por qualquer outro campo personalizado que talvez você tenha na sua empresa, então é importante que esse campo esteja incluído na visualização para que então você consiga definir esse campo como um agrupamento, tá? Nesse caso, no nosso exemplo, eu vou agrupar, por exemplo, por proprietário, tá? Bom, depois você pode definir uma classificação. Então, também vai valer aqui para todos os campos que estão incluídos no modo de exibição, tá? Eu posso definir uma classificação. Vamos imaginar que aqui eu queira descobrir quais são os projetos que estão mais próximos de terminar. Então, eu vou colocar aqui término em ordem crescente. Ele vai basicamente ordenar pelo término e aqueles projetos que estiverem mais próximos de terminar serão jogados para cima. Os projetos que estiverem mais distantes de terminar serão jogados para baixo, tá? Bom, depois eu tenho mais duas outras opções aqui, que são os filtros e as categorias. Uma coisa que eu posso fazer que é muito interessante é aplicar filtro, né? Então, vamos imaginar que eu estou fazendo uma visão que será aplicada apenas a projetos em execução, por exemplo, tá? Então, se eu tiver esse campo dentro do contexto do Project Online, vamos imaginar que eu tenha criado lá um campo personalizado, como a gente viu no módulo anterior, né, de como criar campos personalizados. Vamos imaginar que eu tenha criado um campo personalizado chamado status do projeto. Bom, se eu tiver criado um campo chamado status do projeto, então eu poderia vir aqui e selecionar esse campo para que ele funcionasse para mim como um filtro, né? E daí eu poderia definir, olha, eu quero apenas status do projeto que sejam iguais a em andamento, por exemplo. Tá? Então, se eu tiver lá
um tipo chamado em andamento, ele vai mostrar aqui para mim. É interessante que ele já valida para mim. Então, por exemplo, é muito provável que o nome, o texto que eu estou utilizando aqui em andamento não é compatível, ou seja, ele não exista no contexto desse campo status do projeto. Então, eu já sei que eu estaria criando eventualmente um filtro que não seria válido, que não iria funcionar no contexto do Project Online, tá? Eu posso combinar filtros também, né, dentro do e ou do ou. Então eu posso dizer, olha, me mostre projetos em andamento ou projetos que o status seja igual a em execução, por exemplo. Claro que aqui não vai funcionar porque ele não está validando os campos. Mas eu poderia combinar essas opções aqui, caso eu quisesse nessa questão de filtro, tá? Bom, eu não vou necessariamente aplicar nenhum filtro, eu vou cancelar. E por fim, eu tenho aqui as categorias de segurança, né? Se a gente for fazer uma revisão aqui do que nós vimos nos módulos anteriores sobre as categorias de segurança, as categorias de segurança, elas basicamente vão definir os objetos que os usuários poderão ver dentro do sistema, né? Então eu tenho lá os grupos, o que, que ele pode fazer, a categoria, o que, que ele pode ver, né? Então quando eu junto os dois, né, a gente vai lembrar o grupo e a categoria é o que eu posso fazer com aquilo que eu posso ver. Tá? Nesse caso, toda vez que eu crio um modo de exibição, eu preciso obrigatoriamente associar esse modo a uma categoria, pelo menos uma, né? Porque aí eu vou garantir que qualquer usuário que estiver incluído nessa categoria, seja individualmente ou seja através de uma associação via grupo de segurança, né? Qualquer usuário que estiver nessa categoria vai ter condições de visualizar esse modo de exibição. Vai ter condições de visualizar esse conjunto de campos. Se eu não fizer isso, né, se eu não marcar essa opção, o que vai acontecer de maneira muito resumida é que os usuários ninguém vai conseguir visualizar esse modo de exibição, tá? Então, muitas empresas fazem isso quando elas querem remover algumas views ou alguns modos de exibição que não devem mais ser apresentados para os usuários por algum motivo. Então, ao invés de deletar o modo de exibição, o que muitas empresas fazem é apenas remover as categorias, porque quando você faz isso, obrigatoriamente, você está dizendo que ninguém vai conseguir visualizar esse modo de exibição, ou seja, ele não está associado a nenhuma categoria, significa que ninguém vai poder visualizá-lo, tá? No nosso caso, né, como nós gostaríamos que esse campo, que esse modo de exibição estivesse disponível para todas as pessoas, então eu vou associar ele com os meus projetos e a minha organização, que são as duas categorias mais comuns aí no contexto do Project Online. Vou clicar em salvar. E aí o Project vai criar esse novo modo de exibição, né? O Project Online vai criar esse novo modo de exibição para a gente, tá? Eu vou descer um pouquinho aqui e eu tenho aqui o resumo do portfólio, tá? Agora, quando eu voltar na central de projetos, eu vou ter condições de clicar aqui em projetos e ao clicar em projetos, essa nova visão, né, esse novo modo de exibição ele vai estar disponível. Então agora eu tenho um novo modo de exibição disponível chamado resumo do portfólio. Se eu clicar aqui em resumo do portfólio, aí vai me ser apresentado as informações de acordo com aquilo que a gente tinha visto, né? Então eu tenho aqui o formato de agrupamento com azul e amarelo, né? Como nós tínhamos combinado. Eu tenho aqui o agrupamento sendo feito a nível do administrador, que é o primeiro usuário que tem um projeto. O nome do projeto chama Project 1 e eu tenho todas as colunas que foram apresentadas. Perceba que aqui no término, né, eu tenho a setinha apontando para cima para que eu possa saber que está sendo realizada uma classificação em ordem decrescente, né? Então, os projetos que estiverem mais próximos de terminar são aqueles que vão ser exibidos lá em cima. E aqui do lado direito, eu tenho o gráfico de Gantt, né? Hoje o gráfico de Gantt ele não está sendo exibido porque o nosso projeto ainda está numa fase, me parece, muito concepcional, de concepção, a gente não tem nem duração ainda, então eu não tenho nenhuma visualização ali no gráfico de Gantt por esse motivo. Ok? Então, dessa maneira que a gente cria todos os modos de exibição, mas, eventualmente, né, se a gente navegar por outros itens dentro do meu software, dentro do Project Online, eu vou ver que é muito comum que em todo lugar eu tenha um modo de exibição, para garantir que eu consiga entender as informações de uma maneira simples, entender as informações de uma maneira eficaz,
para que eu possa tomar decisões de negócio que sejam interessantes para a minha companhia. Ok? Bom, e para terminar, a gente vai falar um pouquinho agora do início rápido, tá? Então, eu vou voltar aqui na Rodana, eu vou clicar em configurações do PWA, e ao clicar em configurações do PWA, eu vou clicar aqui em início rápido. Como eu havia dito, né, o início rápido, ele é exibido aqui no menu lateral esquerdo do Project Online, e de maneira resumida, né, ele apresenta para a gente todos os links para cada uma das áreas que nós precisamos trabalhar no contexto do Project Online, né? Então, eu tenho aqui projetos, aprovações, tarefas, recursos e relatórios. É o padrão que a gente tem. É claro que, como eu havia dito, né, a depender da permissão, dos níveis de permissão que o usuário possua, pode ser que isso aumente ou diminua, né? Pode ser que eu tenha mais ou menos permissões, e aí eu vou ter mais ou menos ícones ou links no contexto do início rápido. Porém, eu como administrador também posso aumentar ou reduzir o número de itens ali. Se eu vier aqui, como a gente viu na Rodana, eu vou clicar em início rápido. E ao clicar em início rápido, eu tenho aqui todos os itens que fazem parte do início rápido nas configurações padrão, né? Então, quais são esses itens? Projetos, aprovações, tarefas, quadros de horário, problemas e riscos, recursos, relatórios de progresso, estratégia. Então, vamos imaginar que a minha empresa ela vai trabalhar com quadro de horários, e ela também vai trabalhar com a estratégia, ela vai trabalhar com o gerenciamento, visualização de portfólio, né, e priorização de objetivos estratégicos, tá? Então, se eu marcar essas opções aqui, mas vamos imaginar que eu não queira disponibilizar relatórios, por exemplo. Então, eu posso marcar as opções que eu quero exibir e desmarcar a opção de relatório. Ao fazer isso, posso clicar em salvar. E aí, automaticamente, né, os ícones, os links já vão ser apresentados. Então, por exemplo, eu tenho agora a visão aqui de quadro de horários, eu tenho a visão também de estratégia e não tenho mais de relatórios, porque relatórios foi removido do contexto no qual eu estava trabalhando, tá? Uma outra coisa também muito interessante é que eu posso voltar aqui no início rápido e eu posso criar links personalizados, tá? Links personalizados são muito interessantes, né? Tem algumas empresas, por exemplo, que possuem base de conhecimento. Então, elas têm um conjunto de documentos, um conjunto de vídeos, ou um conjunto de apresentações, ou material, apostila, enfim. Então, eu quero, por exemplo, eu poderia, nesse contexto, criar um link rápido, no início rápido que me direcionasse para aquela biblioteca de documentos que eu tenho na minha companhia. Ou você tem algumas empresas que possuem o PMO, por exemplo, e o PMO tem uma série de documentos padrão que devem ser utilizados pela companhia, né? Eu tenho um modelo de status report, eu tenho um modelo de termo de abertura de projeto, eu tenho um modelo de apresentação semanal, ou relatório de apresentação, alguma coisa assim. Então, se eu tiver também uma biblioteca que eu queira utilizar como referência para disparar a partir do início rápido, eu também posso criar um novo link. E aí, ao clicar o novo link, eu vou poder dar um nome para ele e colocar qual é o endereço personalizado para o qual eu vou disparar. Pode ser, inclusive, um endereço na web, tá? Então, se eu vier aqui colocar, por exemplo, blog ou, sei lá, Microsoft, eu posso vir aqui e colocar http://www.microsoft.com. Eu posso dizer se ele é um novo título ou se vai ser um título que estará abaixo de um título existente, né? Então, ele pode ser um título abaixo de projetos, ou abaixo de aprovações, ou abaixo de tarefas, ou abaixo de quadro de horários, enfim. Mas, nesse caso, eu quero deixar ele como novo título. Vou adicionar, vou salvar. Tá? Então, isso valeria tanto para uma intranet, né, um site, um SharePoint, ou para um site de fora. Se eu clicar aqui em Microsoft, aí a gente vai navegar até a homepage aqui da Microsoft, ok? Então, é importante que você saiba quais são os links que você deseja ter
para que você possa disparar os usuários para os locais corretos, né? Normalmente é interessante você disparar o usuário, por exemplo, para uma base de conhecimento, uma biblioteca de documentos, alguma coisa que esteja no contexto do seu SharePoint, para que ele possa rapidamente encontrar informações relevantes para o trabalho dele, ok? Bom, então voltamos aqui, é hora do questionário do módulo 5. Boa sorte, vamos fazer o questionário para que a gente possa pular para o módulo 6. Então, estou te esperando lá no módulo 6, ok?